E nesse capítulo se chama Reencontros e Despedidas. Agora vai iniciar a parte final mesmo do livro, tá, gente? Então, ele volta, pega Flor do Campo, que já estava recuperada, eles saem da casa, se despedem de Ângela. Ângela e Flor do Campo ficam realmente muito amigas, né? Se despedem de Ângela. Ângela ainda tinha sentimentos com relação ao cavaleiro, mas elas conseguem lidar bem com isso, né? E aí, ele pergunta para Flor do Campo se ela estava pronta para ver seu pai, o mestre Han. E ela diz que sim, né? Ela agradece muito ele. Ela diz: sim, mas você me deu um grande tesouro chamado amor. Eu nunca poderei pagá-lo, mas posso dividi-lo com você. E aí, quando eles voltam para o Templo Dourado, ele escuta as jovens, as flores dele lá, lembra das 7 flores lá, de 21 mil anos? Elas estavam cantando um hino numa língua que ele conhecia. E aí, elas e o Mestre Han viram, o Mestre Han ficou com lágrimas nos olhos e um sorriso nos lábios. Aí ele fala: quanto a mim, ao ver Flor do Campo sorrir para ele, chorar ao mesmo tempo, foi emocionante. Ele fala: dei um leve empurrão nela, assim, ó. E ela se atirou nos braços do pai e cobriu seu velho rosto de beijos e o apertou com força contra si. Ele fala, não pude apreciar muito aquela cena, porque fui envolvido por tantos braços que quase não podia me mexer. Eram as 7 flores do meu jardim, do meu amor. Só depois de muitos abraços e beijos nas suas faces, pude voltar a me mover um pouco. Eu propus que nos juntássemos ao mestre Han e Flor do Campo. E mestre Han falou aí, agradecendo ele agora, né? Iniciado da estrela da guia. Só mesmo quem se lembra sabe como e não teme fazê-lo consegue as mais belas vitórias. Saiba que alguns foram criados para ensinar e outros para fazer depois que aprenderem. Você é um deles. Mestre Han, nesse tempo que ele ficou fora, conseguiu ensinar a língua atual para as 7 flores, né? E ele, com o tempo, com carinho, conquistou a confiança delas, né? Então, elas já não ficavam tão carentes, chorosas na ausência do Cavaleiro da Estrela da Guia. Amavam ele, adoravam ele, mas já não estavam tão desesperadas, né? Então, ele abraçou muito o Mestre Han, ele fala, meu pai, como eu o amo, né? Eu também o amo muito, meu filho. Agora venha comigo, elas estão com ciúmes de nós. Olha só como nos olham e cochicham entre si. E aí ele foi aquele reencontro, aquela, né, uma cena muito bonita, todos eles. O Messias estava muito feliz, porque fazia 7.000 anos que ele estava tentando resgatar a filha dele. Então foi uma coisa muito emocionante. E nisso, lá nesse momento, como ele estava no Templo Dourado, lá com o Messias. O pai e a mãe dele, ele encontrou também lá. E o pai dele olha para ele e fala assim: e esses ferimentos? Ele fala: que ferimento? Ele já estava recuperado. Que ferimento? Ele fala: não é bom o filho ocultar algo tão grave do seu próprio pai. Por que você não me conta tudo? Aí ele fala: o senhor já sabe quem que é o ser das trevas? Aí ele diz: sim, nós nos cruzamos há muito tempo. Fale-me do começo do seu envolvimento com ele. E aí ele contou para o pai dele tudo o que acontecia. Quando terminou, o pai comentou, falou, ó, de agora em diante, acautele-se, pois a besta já sabe que você está no campo de luta, e qualquer descuido poderá ser fatal. Não ande mais sem uma escolta para protegê-lo. Ele fala, não, pai, não creio que seja tão perigoso assim. Ele fala, acredite, meu filho, eu conheço muito bem e sei que ele não o esqueceu ainda, né? Ou seja, que ele seria tentar, que ele não ia ter terminado, não ia ficar por isso mesmo.
Pouco tempo depois, partimos para o Sagrado Coração, que era o lugar que ele criou lá, né? Eu revi todos os meus amigos, mamãe e Salete. Aí ele sentou, né, e ficou lá pensativo, depois de encontrar todo mundo, e pegou a mãe dele, Salete, e disse: Sentem-se que eu vou falar algo que vai deixar vocês tristes e felizes ao mesmo tempo. Felizes porque Mestre Han ascenderá a outra esfera, agora que ele tem a sua filha de volta à luz. E tristes porque não vão ter mais ele perto de você, tão acessível. E as duas ficaram mudas, em choque. Ele falou, mas como que você sabe, Simas? Ele te falou? Ele falou, não, ele ainda não sabe, mas tenho certeza de que logo, logo ele nos comunicará a sua partida. Ele falou, mas então como é que você pode saber, Simas? Eu vi no encontro dos dois, dele e da filha, alguém da quinta esfera se aproximar. Mestre Han não viu porque estava muito emocionado e Flor do Campo ainda não estava apta a vê-la. Ele diz: Mestre Han merece algo assim. Eu não conheço ninguém a ele igual a ele na quarta esfera. E aí, gente, só uma pausa aqui. Eles estão. Eu falei para vocês que nós temos sete esferas vibracionais ascendentes e sete esferas vibracionais descendentes. São como dimensões, tá? Então não pensem que o céu tá lá assim, ó. Todo mundo vê todo mundo conversa com todo mundo e aquela é oba-oba. Não. Existem esferas. Imaginem esferas para visualizar. Mas são como mundos. São mundos paralelos. Então, cada uma dessas esferas é uma faixa de vibração que engloba aqueles espíritos que vibram daquela forma. Então, não é por vontade, eu quero ir lá, eu vou, não. É simplesmente o que você vibra, você vai ser naturalmente atraído para essa esfera, tá? De vibração. E entre as esferas, esses espíritos também não se comunicam. Não é assim, eu quero ir lá na sétima, dar uma visitada no povo mais evoluído. Não, não vai, né? Então, isso tudo tem que ser autorizado, falado, levado. Não é assim. Então, eles estavam, olha só, esses espíritos, que imagina o cavaleiro desse da guia, que é um espírito evoluidíssimo, Salete, que é um espírito evoluidíssimo, poderia, inclusive, estar em esferas superiores, tá? E eles estão na quarta esfera ascendente. E o Mestre Han ia evoluir para a quinta esfera ascendente. É como se passasse por uma dimensão cada vez mais sutil. Só para vocês entenderem, eu ainda vou fazer esse vídeo, que os corpos vão ficando também, o corpo espiritual vai ficando cada vez mais sutil conforme o espírito evolui e ascende. Porque esse nosso corpo material, né, que é grosseiro, depois tem o corpo espiritual, o nosso perispírito, que também para o lado de lá é grosseiro. Por isso que ele se fere, pode ingerir alimentos, tem uma série de coisas que são muito parecidas com o lado de cá. E a avó um dia, inclusive, me falou que de onde ela estava, ela tinha guias. Foi até um dia que eu falei que depois que a gente morre, a gente continua médium? Sim. Quem disse isso foi a avó, tá? Então, a mediunidade continua do lado de lá. Por quê? Se já está todo mundo morto. Tá morto, tá, mas não tá todo mundo no meu balaio, entende? Então, a avó me disse, falou, aqui eu não tenho acesso direto aos meus guias, aos meus mentores. Eles estão numa esfera superior e se comunicam e precisam do canal mediúnico para se comunicar com ela. Entende? Então, aqui, quando você vê a dificuldade que tem de comunicação, ou a dificuldade que mesmo o cavaleiro tem, quando vem seres de esferas superiores, é um brilho tão grande, é uma comoção tão grande que ele não consegue lidar
muitas vezes com isso, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, uma noção, que é uma noção mais vaga, mas dá uma noção para a gente de como funciona isso, né? Então, Mestre Han, ele fala, Mestre Han não sucumbiu à sua prova e libertou a sua filha, né? Lutou por 7.000 anos para evitar que ela caísse no domínio das trevas, né? E aí, depois de contar tudo isso, ele ficou muito pensativo e saiu para meditar, né? E ele olhou uma fonte, ele saiu para meditar perto de uma fonte. Ele olhou para a fonte, ele se viu muito semelhante àquela fonte. Ele falou: Nossa, eu sou como essa fonte. Porque às vezes eu tinha que interromper a minha vazão, mas logo voltava, a pressão ficava tão forte que ele tinha que dar vazão a tudo aquilo. E aí ele fica pensando: quem seria eu na origem? Né? Ele continuava a se questionar. Ele fala: todos os guardiões diziam que eu não negava a minha origem. Os grandes mestres ou os mestres ascensionados também diziam a mesma coisa. O meu anjo de luz também já disse: guardião, você não nega a sua origem, né? Ele fala: mas afinal, quem sou eu? Qual é a minha origem? E aí Salete chegou e disse: quem é você, Silas? Aí ele fala: ai, Salete, você chega tão silenciosa. Ele falou: e ele não sabe. Aí ele repete uma frase, gente, que em vários outros romances vocês vão ver o mesmo tipo, não exatamente a mesma frase, mas é como se reconhece esse espírito. Ele tem um dizer que é muito dele, vocês gravem isso, porque em outras obras ele também diz da mesma forma. Ele fala: quem sou eu? Ele fala: eu sou um ser que nas alturas procura os anjos, no inferno procura os demônios, e na terra procura os homens. Ou seja, no céu eu procuro imitar os anjos, no inferno eu procuro dominar os demônios, e na terra eu procuro ser um homem. Então, na terra ele vive as coisas da terra. E aí, depois de conversar bastante com o Salete, ele decide voltar, né, ao Templo Dourado. Os dois estavam meio afastados para conversar. E reuniram material sobre as 7 flores, as 7 mulheres, né? E ele conseguiu reunir um material, ele fez, depois que ele viu que elas estavam equilibradas, ele fez uma regressão nelas. E aí, com essa regressão, acessando o mental delas, ele conseguiu fazer um registro histórico destes 21.000 anos muito detalhado. E ele escreveu tudo isso. Só que daí ele deu para o mestre Han entregar. Ele falou: mestre Han, eu quero que você leve, né, para os mestres ascensionados essa obra. Ele fala: porque eu não me sinto merecedor de olhar nos olhos dele, de estar lá, depois do que eu fiz. Ele fala: mas o que que você fez, Said? Ele fala: na terra eu agi como os homens. Ele falou: mas você despertou essas mulheres para a vida, não? Ele falou: sim, mas não pude evitar de agir como um homem. Vocês sabem do que ele está dizendo, né? Porque ele acabou, ele curou, recuperou, ele conseguiu resgatar essas mulheres por intermédio do sexo. E mesmo fazendo isso com a maior boa vontade, com o maior amor, com o maior carinho, com o maior respeito, ele fala: eu agi como um homem. Ele fala: mas você tinha outra alternativa? Aí ele fala: não, não tinha, e ainda que eu não conseguia enxergar. Ele fala: não, e se você tivesse, se eu tivesse no seu lugar, eu também poderia ter feito a mesma coisa. Ele fala: então o que sou eu, mestre? Ele fala: você, guardião Said, é um ser que se lembra, ousa e faz. Basta isso, não precisava dizer mais. Então, saiba de uma coisa. Nós estamos usando você, aí é o mestre Han que fala, há milênios. Milênios nós estamos usando você. E sempre que é um trabalho difícil e ao qual muitos recusam, você vai e faz. Enquanto continuar conseguindo fazer alguém feliz, sem tornar mais ninguém feliz, vá em frente.
pois estará em seu campo de ação. Você conhece os seus limites, respeite-os e nada terá a temer em sua consciência. Você ouviu a voz do absoluto. Qual foi a principal coisa que ela te disse? Aí ele lembra e fala: me disse, faça-me renascer onde eu morri, pois se você morrer, eu o despertarei do sono da morte, ainda que nada mais lhe possa oferecer além do dom da vida. Então ele fala, aí ele se, vamos dizer assim, não se culpa mais por ter agido como homem, porque foi a forma que ele encontrou de dar um choque de amor naquelas mulheres que precisavam se sentir amadas, né? Nem todos os espíritos caem pelo amor, tá, gente? Então, assim, é o campo em que elas estavam caídas, que elas tinham falhado, que elas tinham remorsos, esquecimentos do amor, não se sentiam mais mulheres. Então, nesse caso específico, não é assim, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês não me banalizem isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Nesse caso, nessas situações, é a forma que ele usou para tratar dessas mulheres. Até para vocês, primeiro, desmistificarem, né? Isso é uma coisa muito importante. Primeiro, para a gente tirar a possessão do amor, que ela não é saudável. E segundo, tirar a ideia de que o sexo é algo primitivo, que é algo ruim e que é algo inferior. Isso é tão arraigado na cabeça do ser humano, na cabeça de todos nós, que até o Cavaleiro da Estrela da Guia, com toda a consciência que ele já tinha nesse momento, ele ainda assim ficou preocupado por ter agido como um homem, mesmo fazendo o que precisava e fazendo a coisa certa. Ele não enganou, ele não iludiu, ele muito pelo contrário, ele amou com sinceridade aquelas mulheres. Só que amar com sinceridade, ainda mais na situação em que eles estão desencarnados, não quer dizer que você agora é sua propriedade, entende? E isso não quer dizer promiscuidade, é um outro significado. Tentem, eu acho que depois de ler o livro, vocês vão tendo essa percepção um pouco melhor. Esses livros, gente, eu falo para vocês, me ajudaram, não só esse, mas outros livros do Rubens Saraceni, me ajudaram muito a tratar a possessividade do amor, dos relacionamentos, principalmente no relacionamento amoroso. Peraí que eu tenho que dar uma pausa. Eu continuo ciumenta, viu? Isso é pro meu marido. Não, eu continuo, lógico, a gente tem os nossos traços humanos, mas aquela possessividade que chega a ser venenosa, horrível, é muito ruim, né? Estraga, destrói a nossa vida, a vida das outras pessoas que estão em volta, né? Então, esses livros me ajudaram muito. Com certeza, eu tenho muito a agradecer a esses espíritos, a esse autor, pela forma de ver. Isso quer dizer que eu agora, não, agora eu vou distribuir o meu amor, sair daí com promiscuidade? Não, gente, não é disso que a gente está tratando, entende? Não distorça, né? E aí, quando ele volta, né, ele consegue, o mestre Han acalma ele, né, todo esse conflito, né, ele fala para o mestre Han, conta, né, ele fala, mestre Han, dá um bola fora, ele fala, e agora, né, aí o mestre Han percebe que ele tinha alguma coisa para dizer, né, ele começa a mudar de assunto, né, e se despediu para não ter que falar nada. Quando ele se despede, ele volta, né, de novo ao templo do Sagrado Coração e volta para o seu trabalho de socorrista. Ele volta, fazer todo o resgate dele, se despede, deixa o mestre Han lá, não fala nada, né, e volta. Quando ele volta, meu pai achou, ele fala, né, meu pai achou que eu não estava mais em perigo e que o ser das trevas, né, a força da besta não estava mais prestes a me colher, então ele me deixou voltar ao campo de ação. Ele já se preparava para partir novamente quando alguém chegou.
e eu falo que é a personificação do que a gente acabou de falar. Era Jasmine, que era o seu amor do amor do amor do amor. Era a pessoa assim que ele mais amava, mais completava ele em todos os sentidos. Tanto que ele chama, né? A luz dos meus olhos. Abracei-a com ternura. Como era bom revê-la após tanto tempo. Já fazia alguns anos que eu não a via. Aí ela fala: Mago da luz, como estou contente. Por isso que eu vim até o Senhor. Fui convidada por uma servidora da quinta esfera para ir para lá. Aí ele fala: Isso quer dizer? Ela fala: Sim, meu mestre. Estou livre do karma reencarnatório. Aí pausa de novo. A partir da quinta esfera ascendente, os espíritos, ele fala, estão livres do karma reencarnatório, ou seja, não precisam reencarnar mais. Esses espíritos não têm a necessidade de evoluir na carne. Eles evoluem de outra forma, tá? E existe, então não precisa? Não, não precisa. Muitos espíritos já não precisam mais reencarnar, tá? Então ela ia para esse lugar e aí você imagina que ela não vai para um outro país onde ele pode viajar e encontrar. Ela vai para uma outra dimensão. Ele só vai ver ela novamente quando ele tiver permissão, quando ela vier para cá, tiver autorização para vir visitá-lo. Então, é a mesma coisa que quando a gente está aqui encarnado e alguém querido da gente passa para um outro plano. Então, é igual morrer, guardadas as devidas proporções. Então, ele fica desesperado, ele começou a abraçar ela, né? Ele ficou feliz, mas ele chorava, 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 né? Ele falou: Nossa, louvado seja o Criador em toda a sua generosidade, porque você merece, né? Aí ela fala: Não, meu senhor, mago branco, né? Devo isso a você. Se não fosse sua aparição na minha vida, talvez eu tivesse que retornar à carne. Ela fala: Mago da luz, você é a luz do meu amor. Subo um pouco agora, mas jamais o esquecerei. E aí ele diz: Luz do meu amor. Quero agradecer-lhe por ter sido tudo em minha vida. E aí ela completa, olha só o amor que eles tinham pelo outro. Ela diz: Já fui sua filha e também já fui sua mãe. Fui sua irmã e fui sua esposa. Na última encarnação, fui tudo ao mesmo tempo. Substituí sua mãe quando você chorava por ela. Fui sua esposa quando chorava por Sara. Fui seus filhos quando chorava por eles. Mas também o Senhor foi meu pai e minha mãe quando eu chorava por eles. Foi meus irmãos ceifados pela morte precoce quando eu chorava sua ausência. Ela disse: tudo fomos um para o outro, sem nunca macularmos o nosso amor por desejos, prazeres, inveja, discórdia, vaidade ou ódios. E quando dois seres que se amam há milênios incontáveis vivem sem nada ter além do dom da vida, eles viveram na absoluta pobreza, eles cegos, vocês lembram disso, né? Então eles só viviam da pureza do amor pelo amor. E um deles ascendeu aos céus. Ele falou, ela diz, eu fico triste por ter sido eu a escolhida, mas feliz por poder de lá enviar-lhe só o melhor do amor. E ele chorava e sorria de tanta alegria, mas tristeza pela partida de Jasmine. Então foi uma despedida muito emocionante, né? Só para a gente entender aí os, os mecanismos do lado de lá também, as despedidas não cessam. A gente tem que se acostumar, na verdade, com isso. E você vê que a forma de encarar é totalmente diferente, porque você tem a oportunidade de ver, olha, estou indo para a quinta esfera, estou ascendendo na luz, né? Então você consegue vir, se despedir e compreender. É muito bonito, né? E é uma informação, na verdade, que tem poucos livros tem esse tipo de informação. Então, reflitam, aproveitem que o livro está terminando. A gente tem uma casa de luz, de amor, de compreensão, de regras, é claro, mas tem uma pessoa lá dentro da nossa casa que nos acolhe. Eu falo que a nossa casa
Nossa casa é onde a gente mora, mas não quer dizer que a casa é nossa, né? Mas tem uma pessoa lá que deixa a gente morar na casa dele, que é o vô Benedito, que trata a gente com o maior carinho, com o maior acolhimento. Eu falo que eu sempre gosto de quem chega desesperado na Umbanda, que a pessoa dá valor. Eu estive muito desesperada e eu não tinha. Eu bati em todas as portas e ninguém conseguia me socorrer. Eu batia e ninguém me atendia. Eu batia e a pessoa não me compreendia, não conseguia me socorrer. As pessoas. E assim, muitas casas que eu fui, muitas, muitas. E ninguém conseguia me acolher, me atender, me socorrer. E quando eu cheguei na Umbanda, eu fui acolhida. E não é acolhida de ser mimada, carinho, querido. Não, gente. É acolhida assim, ó. Você não vai morrer, vem cá que eu trato de você, trem. E isso é um acolhimento para mim, gente, que é fundamental. Mudou a minha vida. Então, quando eu fui acolhida, vem aqui, minha filha, dá um. Vem assim, papapá, me mostrou. Isso, eu não tenho como pagar isso. Eu retribuo o que eu recebi. Então, a nossa casa, ela é para as pessoas isso. Você vai ter onde se socorrer. A pessoa chega lá, está com problema, está com pensamento suicida, está com sei lá o quê, demanda, e você não tem para onde correr, você sabe que ali é um ponto onde você vai ser acolhido. Esse é o objetivo da nossa casa, esse é o objetivo do vô, e é por isso que as regras são rígidas, vão continuar sendo, porque a casa, para poder acolher e tratar das pessoas, ela tem que ser séria, senão ela não consegue. Então, e eu faço isso, gente, mas por que que eu tô aí? Porque eu agradeço. Eu agradeço todo dia. Eu encontrei gente com capacidade para me ajudar. Gente com amor suficiente para me ajudar, sem me julgar. Só me tratar, dar bronca, falar, blá, ouvir, cara, gente, ouvir cada coisa, mas para me cuidar. Então, esse é o mínimo que eu posso fazer. Então, meu objetivo dentro da Umbanda não é desenvolvimento mediúnico, nunca foi, na verdade. Mas quando eu estava em condição de andar um pouquinho melhor, de mexer minhas pernas, eu me senti na obrigação de acudir quem estava mancando, da forma que eu consigo, entende? Então, eu espero que vocês tenham isso como objetivo também. Eu não gosto que, isso é desenvolvimento mediúnico, quero saber meu orixá, quero atender, não sei o quê. Esse é realmente seu objetivo na Umbanda? O objetivo nosso na Umbanda é servir, gente. Sempre servir. Você está ali para servir. E quem serve não fica cobrando, entende? Vamos ter isso como reflexão dos nossos objetivos dentro da Umbanda, sempre. Todo dia a gente tem que pensar o que que eu estou fazendo aqui, porque senão a gente se perde nas picuinhas. Tá bom, meus filhos? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e saravá.